Olá a todos, sejam bem-vindos ao Setup Gráfico, mais uma vez analisando os principais ativos e índices do mercado. Vamos começar o nosso vídeo de hoje falando aí do nosso índice Bovespa, índice esse que veio fazendo fortes quedas aí, tá? Ontem mesmo encerrou o pregão fazendo uma queda de 2,24%, tá? E confirmando aqui o rompimento por volta no suporte por volta de 66 mil pontos. Eu acredito agora que o nosso índice venha buscar aqui os 63 mil e uma visão um pouco mais pessimista na casa aqui de 62 e até, quem sabe, por volta de 60 mil pontos, tá bom? Mas até lá, faltam alguns suportes a serem rompidos, tá? Pelo menos até 63 mil pontos é o que está mais certo, até uma vez que não temos próximos suportes entre essa região, tá? Mas vale a pena monitorar. Mais uma vez eu comento a questão de tomar cuidado com alguns repiques, como que aconteceu aí dentro dessa próxima semana mesmo, onde ele fez um repique aqui de alta, mas esse repique nada mais serve para poder formar pivôs de baixa, tá? E confirmar aí um movimento. Então, se eu fizesse aqui uma expansão de Fibonacci, aliás, uma projeção de Fibonacci, o que eu tenho realmente aqui é impulsionando o nosso índice por volta aqui mesmo dos 62 mil pontos, impulsionando aqui por volta dos 64 mil pontos, tá bom? Então vamos ficar de olho. Eu acho que não é um momento de se trabalhar na ponta compradora. Inclusive, reparem essa linha amarela, que seria a média móvel de 200 períodos. Então, independente seja ativo ou índice, se estiver abaixo desta linha amarela, é um sinal de realmente queda, é um sinal de cenário baixista, tá? Porque eu estou falando de uma média de 200 períodos, tá? Então, isso no gráfico diário representa aí pelo menos uns 10 meses, tá? Da média do mercado, ou seja, ele está abaixo do que estava andando 10 meses atrás, ok? Então vamos ficar de olho nessa posição. Vamos olhar Dow Jones. Eu estou falando de Dow Jones porque o que me preocupa, eu tinha feito um traçado aqui, deixa eu apagar e dar um zoom maior. O que me preocupa é que o Dow Jones segue forte, fazendo cada vez mais altas, ok? Fechando os candles sempre nos campos positivos, apesar de ser alguns candles menores em relação aos anteriores, o que leva a crer que em algum momento o mercado não acredita em continuação desse movimento, mas depois solta-se algum fato histórico lá nos Estados Unidos, algum comunicado importante sobre a economia financeira dos Estados Unidos, e aí ele volta a fazer novos campos positivos. Isto é bom, mas bom para eles, porque eu acho que no momento que o Dow Jones começar a fazer reversão, até porque a gente vem se afastando aqui da média móvel de 21 períodos, apesar de pouco, mas eu me preocupo mais com essa média aqui de 50 períodos, que seria um pouquinho mais no médio prazo, que ele vem se afastando. E repare como a média de 9 vem servindo como suporte pro Dow Jones, ok? Mas no momento que ele vir principalmente romper por volta aqui dos 11.800, acho que nós vamos entrar numa tendência de baixa muito mais forte, porque o nosso mercado ele não acompanhou essa alta do Dow Jones. Então, quando vier a queda, é algo a gente ficar realmente de olho, e quanto isso vai impulsionar ou influenciar o nosso mercado aqui, ok? Vamos falar de Petro e de Vale. Começando por Petro vem dentro de uma tendência de alta no curto prazo, tá bom? Eu vou até fazer aqui, desenhar um canal de alta, porque a Petro inclusive ela fazia anteriormente um canal de baixa vindo do longo prazo, tá bom? Ela faz um canal de alta dentro desse de baixa, rompeu em algum momento aqui, mais ou menos por volta de R$26, tá? Mas vem trabalhando aqui, tocando esse canal aqui. E eu realmente só acredito que Petro fez uma reversão de tendência quando ultrapassar os R$29, e aí eu vou trazer para um gráfico semanal e por que eu estou falando desse patamar, tá bom? E aí tem alguns outros tracejados que eu não vou apagar e vou explicar em cima deles mesmo, tá bom, pessoal? O que acontece aqui? Vejo que aqui nessa região de R$29 eu teria algumas resistências que foram tocadas no passado e devem sofrer novos toques agora em breve, tá bom? Que é essa linha azul aqui forte que eu deixei tracejada no gráfico, tá? Então ele vem dentro desse canal aqui. Esse último candle dessa semana fechou com volume na semana, isso é positivo, tá? Mas eu realmente só acredito numa tendência de alta da Petrobras quando romper esse canal, porque aí eu tô falando no semanal e eu preciso olhar a Petrobras mais no longo prazo, tá? Fazer repiques nela eu acho muito arriscado, inclusive pela volatilidade que ela vem sentido, ou seja, vem abrindo com muitos gaps, candles muito grandes, tanto na queda quanto na alta. Então, para aquele que não está operando dentro do intraday na Petrobras,
para perceber um movimento como foi esse aqui de cruzamento de média móveis, eu acho muito arriscado entrar nela pensando em curto prazo agora, tá? Tem que entrar, mas quando tiver a confirmação de alta, porque eu vou ter a cruzamento das médias móveis aqui, eu vou limpar a tela dos indicadores para vocês perceberem o que eu estou falando, dá 9,21, 250, aí sim entendo que seja um movimento tão forte como foi esse aqui no passado, quando eu estava ali por volta da recuperação da crise, onde eu circulei agora nesse momento o que eu estou comentando com vocês, tá? E aí daí para lá o Petrobras fez pelo menos 55% de alta, tá? Então eu preciso esperar esse movimento para depois me posicionar no papel pensando um pouquinho mais a longo prazo, ok? Vamos falar agora de Vale. A Vale, o que eu vejo aqui é tocando aqui um suporte por volta dos R$50. Tá? Eu acho que esse ponto precisa ser monitorado, porque uma vez vindo abaixo desse suporte, o próximo que nós devemos sentir aqui é logo em seguida em 47, e aí teria um mais distante, tá? Para quem está posicionado na Vale, eu acho que aqui seria um bom local para se colocar no stop, pelo menos entre região entre 47 a 49 reais, para evitar aqui uma reversão. Mas as médias móveis ainda não cruzaram para baixo, tá? Diferente como foi aqui um pouquinho no período atrás aqui de 2010, mais ou menos em maio de 2010, tá? Aqui eu estou num gráfico semanal mais de longo prazo. E se eu trouxesse aqui para o diário, a visão é a mesma, tá? Ela permaneceu aqui lateralizada, fez um repique aqui de 10% mais ou menos em 14 dias e agora retorna para esse suporte que eu comentei com vocês de R$50, tá? E aí eu acho que o investidor tem que ficar de olho nisso, e quando Vale vier a R$47, começar a traçar abaixo de R$47, traçar estratégias de se trabalhar na baixa com Vale, tá? Montando travas, alugando e vendendo papel e depois você comprando mais embaixo, alguma coisa do tipo, tá? Acho que os demais ativos, eu posso falar alguns deles, como os Minas, vem aqui ainda numa tendência de baixa, fez um repique aqui, mas não conseguiu romper a região dos R$20. Eu vou traçar aqui a tendência que eu falei para vocês, aqui vem numa linha de baixa, tem que romper esses R$20 para convencer e aí dar força para o cruzamento dessas médias que eu estou circulando aqui agora, mas o que não aconteceu porque ela sentiu uma pressão vendedora aqui nessa região, ensinou a fazer aqui um repique, mas não deu força para ele, tá? Inclusive na época eu tinha traçado aqui o Fibo e imaginando que ele viesse a fazer uma reversão em cima de 61.8, comentei a questão da compra aqui com stop logo abaixo desse ponto, ela veio abaixo e está fazendo repiques, tá bom? Eu diria que para quem está posicionado nesse ativo, o stop estaria por volta aqui de 18,70 para não correr mais risco e deixar ela voltar para o suporte principal, suporte esse que eu acho que é forte, por volta de 18,16, ok? Vamos falar agora de BBAS3, Banco do Brasil. Eu falei um pouquinho desse ativo no nosso webinar que aconteceu aí na última quinta-feira, muito bacana, alguns investidores participando, pedindo análise de papel ao vivo, onde eu fui fazer alguns comentários, inclusive sobre o Banco do Brasil, que eu vejo ele vindo buscar aqui essa região dos 27,42, tá bom? Eu comentei sobre isso na quinta-feira, quando eu vi o rompimento desse suporte, que teriam mais quedas aí, quedas essas expressivas, tá bom? Então vamos ficar de olho. E igual a BBDC4, igual o Banco do Brasil, vejo os outros bancos fazendo, tá? O Banco Bradesco um pouquinho mais adiantado, mas repare como essa figura é muito parecida com a que eu acabei de comentar com vocês, tá bom? A diferença é que o Banco Bradesco está um pouquinho mais adiantado, mas está nessa região, tá bom? E TUB4 também, mesma coisa, pior agora porque rompeu, ou seja, olha o TUB4, eu vejo ele mais adiantado ainda que o Banco do Bradesco, tá bom? Ou seja, romperam mais um suporte, R$35, e agora deve vir buscar o 31, tá? Então, para aqueles que trabalham e gostam de ativos do setor bancário, cuidado, ajuste os seus stops, principalmente para aqueles que estão posicionados mais a longo prazo. Acho que diversos ativos, não só do setor bancário, mas diversos outros setores, tendem a estarem trabalhando nesse momento em baixa, tá bom? E aí eu acho que quem gosta desse tipo de papel, ou quem opera, eu acho que são papéis bacanas de se operar, porém tem que ter cautela, tem que ter stop posicionado, tá? E tudo isso vem acontecendo por quê? E aí eu quero mostrar para vocês aqui o gráfico de saída de capital, tá? Eu vou tentar montar aqui o gráfico do investidor estrangeiro. Eu estou aqui no site www.bolsafinanceira.com, um site muito bacana, recomendo a todos. E aí eu vou fazer uma visão aqui agora no início desse ano, e
e aqui está o gráfico desde 2007, tá bom? Mas reparem aqui, o investidor estrangeiro seria a linha vermelha e o Ibov a azul, tá? Reparem como nesta região aqui eu tenho uma queda do capital da saída estrangeira, e aqui eu vou ter um suporte nessa saída de capital, se assim posso dizer. Então percebe que esse acumulado do investidor estrangeiro tem forçado o nosso Ibov para baixo. Ok? Então vamos ficar de olho nesse indicador. Esse indicador é muito importante a ser observado, uma vez que ele vai ditar a tendência do mercado para os próximos pregões, tá bom? Então é isso, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Recomendo que continue acompanhando aí os nossos canais no www.setupgrafico.com e acesse o nosso Twitter, twitter.com/setupgráfico. No nosso site tem ali uma guia de eventos onde você pode ficar de olho nos próximos eventos que vão ocorrer. Então é isso, pessoal, obrigado a todos e até logo.